Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Vamos para o Rio de Janeiro mais uma vez, porque o Rodrigo Jufo chega também com as informações do lado do rubro-negro. Tudo bem, Jufo? Bom dia, Mário, Bruno, amigos do Sport Center. Aqui no lado do Flamengo, a temporada para o Campeonato Brasileiro e Libertadores começa agora nesse final de semana, mas o Filipe Luís já tem aquele fantasma que assombra o clube nos últimos anos, as lesões, né? Além de Pedro e Vinha, que não jogam desde o ano passado, com problemas no joelho, estão fazendo trabalhos específicos, voltando ainda sem previsão, o Filipe Luís ainda não conta com mais 4 jogadores no treino ali com um grupo. O Arrascaeta, o Danilo, o Gerson e o Bruno Henrique. Então vamos por partes. O Gerson teve uma lesão, teve um incômodo na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, ele foi substituído, mas ainda assim foi para a seleção porque não tinha detectado nada. E na seleção, na vitória diante da Colômbia, ele teve esse mesmo incômodo. Veio ao Flamengo, fez um exame de imagem que também não detectou nada, mas ele vem sendo preservado pelo departamento médico e físico do clube e ainda tem uma chance de estar apto para jogar no final de semana. Bruno Henrique teve um incômodo também contra o Vasco no Campeonato Carioca, uma lesão muscular detectada, vem também trabalhando, fazendo trabalhos específicos com o departamento de previsão do departamento médico e da preparação física. E ainda tem uma remota chance dele estar à disposição do Filipe Luís para a estreia no Campeonato Brasileiro. Ele já treina no campo desde a terça-feira e existe uma chance do Bruno Henrique ser relacionado. Agora, quem não deve encarar o Inter no sábado são Arrascaeta e Danilo. Esses dois estão com lesões musculares já detectadas. O Danilo já vinha lesionado desde o Carioca, mas voltou a sentir, está com uma lesão muscular. Ele e o Arrascaeta não vão ficar à disposição do Filipe Luís para a estreia no Maracanã sábado diante do Internacional. Então o fantasma das lesões musculares que assombrou o Flamengo no ano passado volta esse ano e o Filipe Luís vai ter que quebrar a cabeça para a estreia no Campeonato Brasileiro, amigos. Começa a temporada. Sim. E a gente volta a falar também sobre o departamento médico do Flamengo, né? E foi trocado o departamento médico do Flamengo. Todo mundo lá, né? Não é? Tem essa questão ainda também, né? Mas agora também tem mais a ver com data FIFA e não necessariamente com o tratamento do... Quer dizer, quem sou eu, né? Mas é um ponto pra gente discutir, principalmente para o Flamengo avaliar. Busquei mais uma vez o Flamengo, hein? Ô, Jufo, você estava falando da questão médica toda, né? Mas estava a imagem do Filipe Luís por aqui. Existe, assim, ainda aquele temor, né? Por causa do futuro da seleção? Ou os rubro-negros já estão bem seguros que daí o Filipe Luís não sai? Bom dia, Bruno, Mari. O Filipe Luís aí com um futuro... Acho que certo aqui no Flamengo. No Flamengo não se fala muito sobre isso de seleção brasileira. A diretoria está bem tranquila com relação a um possível cargo na seleção no lugar de Dorival Júnior, até porque o Filipe Luís conversa bastante com o José Botto e com o Mbappé. Eles fazem reuniões semanais e o Filipe Luís tem bem claro um plano de carreira. E ele mesmo entende que ir agora para a seleção, ainda mais nessas circunstâncias, não seria um passo certo para a carreira do Filipe Luís. A nossa produção, através do nosso grande Luciano Borges, apurou com pessoas de dentro do Flamengo. O Filipe Luís e o Botto nem sequer conversaram sobre esse assunto de seleção brasileira, então é algo que nem está no dia a dia do Flamengo. O Filipe Luís segue muito focado na preparação para esse calendário que promete ser longo e visando principalmente o Campeonato Brasileiro. Estava na campanha do BAP que o Flamengo tinha que voltar a disputar um título brasileiro. O Flamengo não é campeão nacional desde 2020, então é uma prioridade aí na lista de torneios para Filipe Luís e o departamento de futebol. O Brasileirão é o foco do Flamengo para esse ano de 2025. Lógico que todo mundo quer conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro vai ser o principal foco nas metas do Filipe Luís à frente do Flamengo. E a estreia já é nesse sábado, diante do Internacional no Maracanã. E o Flamengo, além de Pedro e o Vinha, que estão lesionados desde o ano passado, não vão contar com Arrascaeta e Danilo, que estão com lesões musculares e já estão descartados para essa partida diante do Internacional e para o jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.
Quem ainda tem chance de voltar? Gerson, que sentiu um incômodo contra o Fluminense no Campeonato Carioca e voltou a sentir o mesmo incômodo na seleção, na vitória contra a Colômbia. Ele fez um exame de imagem, não detectou lesão, então ele vem sendo preservado e fazendo trabalhos específicos no CT. Existe a chance de ser relacionado para sábado. Outra possibilidade também é o Bruno Henrique, que se lesionou contra o Vasco, não atuou na final do Campeonato Carioca e vem sendo preparado pelo Departamento de Futebol para estrear contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Bruno e Mari. Essa estreia vai ser boa, hein, Mari? Vai ser Inter e boa. Flamengo. Vênia Casagrande, seu Flamengo tá ajustando os últimos detalhes aí. Gente, o Brasileirão já é esse final de semana, todo mundo vai fazer sua estreia. Inclusive, a do Flamengo é contra o Internacional e teve mais um desfalque confirmado. Cadê? O Flamengo já começa o Brasileiro com um grande desafio. O time irá enfrentar outra equipe com melhor campanha na temporada. Ficarão frente a frente dois técnicos que fizeram uma ótima campanha em 2024, Filipe Luís e Roger Machado. O Colorado e o Rubro-Negro já começaram o ano levantando taças. Para o Flamengo já foram 3 títulos em pouco tempo. O início de 2025 tem sido como o flamenguista espera, mas o sinal de alerta está ligado no rubro-negro. Isso porque as lesões novamente vêm sendo um problema para o time. Ontem o clube informou que Danilo será desfalque para o início do Brasileiro e da Libertadores. O jogador sentiu dores na coxa direita, realizou o exame onde constatou uma nova lesão muscular. O zagueiro havia se recuperado recentemente de lesão grau 1 na posterior da coxa direita. Ele desfalcou o time na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Danilo se junta à lista de desfalques ao lado de Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma nova lesão onde foi diagnosticado com contusão no músculo adutor da coxa direita. Gerson não teve lesão, mas faz trabalhos específicos. Bruno Henrique treinou normalmente. E Filipe Luís terá os retornos de Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Varela e Gonzalo Plata, que estavam por suas respectivas seleções. O rubro-negro espera que, como em 2024, as lesões não voltem a ser uma dor de cabeça para Filipe Luís. A estreia do Flamengo será no sábado, em casa, no Maracanã, com boas expectativas para um grande jogo. Recarregar as energias, descansar, limpar aí os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. E agora a gente vem numa semana muito boa, uma semana de preparação muito forte estudando, claro, a equipe do Inter, para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de brasileiro. Sabemos da grande equipe que é o Internacional, vem num momento muito bom também, nesse início de ano. E a gente espera que seja um jogo de muita pegada. Vênia Casagrande, a pergunta é: Gerson e Bruno Henrique voltam? Vamos lá, Bruno Henrique praticamente certo que fique à disposição do técnico Filipe Luís. O Gerson ainda é uma incógnita. Tudo vai depender do treino de hoje, nessa quinta-feira, à tarde, porque é o penúltimo antes de encarar o Internacional nessa estreia pelo Campeonato Brasileiro. O retorno do Bruno Henrique eu já considero muito bom, querendo ou não, é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada 2025. Óbvio que a ausência do Gerson pesa muito, que é o principal jogador no meio de campo até o momento. Então, a ver, na atividade dessa quinta-feira, a gente vai saber, aí a gente vai ter uma noção maior se o Gerson tem boas chances de ficar à disposição no sábado. Não só para o Flamengo, no meio de campo, mas eu acho que para todo o Flamengo, na última temporada, já fez também nessa temporada. O Bruno Henrique foi chamado aí do Rei do Rio nesse início de primeiro semestre, né, Lucas Pedrosa? Mas o Gerson é um jogador importantíssimo. E a gente viu a diferença que fez até na própria seleção brasileira, depois que ele sai machucado, a diferença que foi o jogo da seleção brasileira. Ah, claro, o Gerson está vivendo um momento espetacular. E no futebol brasileiro, o único titular da seleção brasileira indiscutível é o Gerson. Não tem outro que você fale assim, esse aí tem que ser titular da seleção brasileira. O Gerson veste a camisa da seleção e você fala, cara, esse cara aí é de um nível muito alto. E no Flamengo, obviamente, ele vai fazer muita falta. Mas eu acho que o Flamengo tem um conjunto mais entrosado para suprir a ausência do Gerson, que muitas vezes tem jogado até como um meia-direita. Então, para essa posição, eu acho que tem jogadores ali que podem fazer tranquilo essa função e o Filipe Luís é um cara muito inteligente para suprir essa ausência do Gerson. Se ele quiser botar o Luiz Araújo de meia-direita, ele pode colocar. Se ele quiser utilizar o De La Cruz um pouco mais à frente, como o segundo volante caindo pela direita, ele consegue fazer também. Então o Flamengo tem um elenco recheado, o Gerson sempre vai fazer falta, mas a volta do Bruno Henrique também é muito importante. Teoricamente, a ausência do Gerson não afetou na preparação do Filipe Luís,
Porque, teoricamente, o Gerson ficaria à disposição da seleção brasileira até então. Então, durante esse período, o Felipe Luiz, ele já treinou... sabia o que fazer, né? Exatamente. Então, assim, não foi uma surpresa para o Felipe Luiz. Óbvio que se o Gerson ficar à disposição é muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas o Felipe Luiz, ele não foi pego de surpresa. E por que eu estou falando isso? Que ele é um treinador extremamente inteligente, estudioso. Então, eu tenho certeza que, com a possibilidade da ausência do Gerson, ele sabe o que fazer ali no meio de campo do Flamengo. Vene Casagrande recebeu um telefonema? Não, foi uma mensagem. Uma mensagem de um internauta que acompanha as redes sociais de Vene Casagrande chamado... Jorge Jesus. Jorge Jesus mandou mensagem para Vene Casagrande. Conta essa história, Vene Casagrande. Jorge Jesus, vírgula, o maior treinador que eu vi no Flamengo. Que eu vi, porque eu tenho 35 anos. Perfeito, é a sua opinião, né? É a minha opinião. Isso. Atualmente treinador do Al Hilal e que muita gente está pedindo na seleção brasileira para a vaga da possível saída do Dorival Júnior. Porque isso precisa ser dito, tá? Tem que ter o respeito. O Dorival Júnior, ele continua como treinador da seleção brasileira, embora, pelo que eu esteja entendendo aí, ele já sabe até que ele vai ser demitido, é questão de tempo. E aí muita gente pede a chegada do Jorge Jesus, porém levanta a bola. Como que é a relação Jorge Jesus e Neymar? Inclusive a gente debateu isso aqui ontem. E o Jorge Jesus, ele viu um corte nosso no SBT Rio, inclusive ele me mandou essa mensagem, ó, vi um corte seu no SBT Rio, que você postou falando sobre a minha relação com o Neymar. Eu quero te pedir que você mencione lá no programa que eu não tenho nenhum problema com o Neymar. Que não tem nada disso, eu não tenho nada com o Neymar, nada contra ele, nada contra o atleta, porque muita gente está levantando essa bola, essa questão, como se o Jorge Jesus e o Neymar, eles tivessem uma relação estremecida. Eu achei que tivesse, tá? Eu também achei, eu vou negar, eu não vou negar, Mas é só machismo, eu não tenho informação nenhuma. Pois é, mas se o Jorge Jesus está dizendo que ele não tem problema com o Neymar, que fique muito claro aqui, até porque ele pediu para mencionar isso aqui ao vivo no programa, tendo em vista que a gente chegou a debater aqui sobre essa possibilidade. Então, da parte do Jorge Jesus com o Neymar, não tem nenhum problema. Verei, do Neymar com o Jorge Jesus, aí eu não sei, eu tenho que esperar o Neymar me mandar uma mensagem, tal como fez o Jorge Jesus, e dizer a mesma coisa. Não sei se o Neymar tem problema com o Jorge Jesus. Mas o Neymar falou sobre isso em entrevista ao Romário. Se você pegar a entrevista do Neymar com o Romário, na Romário TV, o Neymar fala, cara, o velho é enjoado, mas sempre me tratou muito bem, um cara gente boa e tudo mais. Em nenhum momento ele se indispôs. Se ele falou a verdade ou não, isso é outra história. Mas na entrevista, se você for pegar aí na Romário TV, tá lá o Neymar falando sobre o Jorge Jesus. E a palavra enjoado, eu acho que ele substituiu por cobrança. Porque o Jorge Jesus, goleiro, ele é o jeito dele. É isso. É o jeito dele. Ele cobra. Ele, independentemente mas acho que ele não foi do uma status, coisa negativa, não foi, né? não foi negativo, não. Foi muito pelo contrário. Foi assim, cara, nossa relação, ok, tranquila. Agora não vamos problema. então raciocinar aqui. Já que as E coisas estão acontecendo neste programa, Para finalizar, eu obviamente perguntei. E a seleção brasileira? Claro. Você que você pensa... não guarda dinheiro, vai guardar pergunta? A partir do momento que o Jorge Jesus me procura, eu, como jornalista, eu tenho essa obrigação de perguntar. E a seleção brasileira? Ele falou, futuro, ele não tem como falar sobre o futuro, ou seja, ele não descarta assumir a seleção brasileira. Mas ele não falou, mas eu queria? Não, isso ele não falou. Aí eu estaria mentindo. Ele não, até porque ele tem contrato atualmente com a Al Hilal que acaba em junho. E aí eu perguntei sobre renovação de contrato, até o momento ele não respondeu. Tem que ver até a questão de fuso horário, porque quando ele me mandou mensagem, eu estava a caminho do SBT aqui. Então ele provavelmente viu naquele momento o corte que eu tinha postado no Instagram, e aí ele me mandou essa mensagem pedindo para dizer no programa que ele não tem nenhum problema com o Neymar. Muitas camadas nesse assunto pra gente debater. Para quem acha que o Jorge Jesus não aceitaria a seleção brasileira ou que tem algum problema de relacionamento com o Jorge Jesus, aqui saiu da boca dele, ou melhor, do dedo dele, porque ele me mandou por escrito, que ele não tem nenhum problema com o Neymar. Agora vamos olhar o lado de Jorge Jesus, Lucas Pedrosa. Eu primeiro quero você de casa, você. Acha que ele seria um bom nome para a seleção brasileira? Ou você acha que deveria acontecer a manutenção do Dorival? Porque o Dorival, gente, eu odeio fazer isso, vocês sabem disso. Ficar especulando o treinador num clube ou na seleção onde tenha um treinador. Porque a gente não pode deixar de falar que o Dorival não foi demitido. O Dorival é o treinador da seleção brasileira. Então é muito... Eu não me sinto muito bem quando fica especulando para um treinador que está lá fazendo o seu trabalho, né? Se ele faz ou não um bom trabalho, isso é uma opinião. Mas ele é o treinador da seleção. Mas a gente também não tem uma hora na vida como
como jornalista, né, ô Lucas Pedrosa, que a gente não tem pra onde fugir. A gente tenta fazer muito do nosso jeito, mas às vezes não tem pra onde fugir. E o grande assunto no Brasil essa semana foi, obviamente, o desempenho da seleção brasileira. Claro. E muitas pessoas falando que realmente o trabalho do Dorival até aqui, não só do Dorival, mas de todos os treinadores que passaram depois que o Tite saiu, não foi muito bacana. Então, e aí? Você acha que a manutenção do Dorival é o melhor? Você acha que algum outro nome é melhor? Você queria o Filipe Luís? Não. Ou o Jorge Jesus? O que é, garoto? Eu queria ele. O Jorge Jesus. Ontem você falou sobre isso, Lucas Pedrosa. Você disse que o Jorge Jesus seria um bom nome caso realmente o Dorival seja demitido, hein? Claro, a gente debate aqui porque dificilmente o Dorival vai ficar. Essas são as informações. Inclusive, não só ele, mas também parte da comissão técnica e até diretores, como o Rodrigo Caetano, podem deixar a CBF. Então, acaba sendo uma notícia para a gente debater isso com tudo muito respeito ao Dorival Júnior, que é um grande treinador do futebol brasileiro. Mas na seleção, na minha visão, não deu certo. Ele não tem o tamanho do que a seleção brasileira pede. O Jorge Jesus, ele chegaria, na minha visão, com uma capacidade de entendimento dos jogadores brasileiros, uma capacidade tática que a gente não tem há muito tempo dentro da seleção brasileira, um nível de exigência também, de cobrança que me agrada e muito. Eu lembro sempre até de um recorte que o Flávio Vinick fez, que ele acompanhava jogos do Jorge Jesus na beira de campo e que o Flamengo estava 4-5-0 e ele estava reclamando que o Flamengo não ia fazer gol. Então, assim, isso é o que a seleção brasileira pede. Eu acho que é isso que o povo brasileiro pede. Quando a gente cita aqui, por exemplo, Abel Ferreira e José Mourinho, são treinadores que têm outras características, que obviamente têm potencial para poder ocupar esse cargo, mas o DNA brasileiro, ele passa muito pelo jogo bonito, pelo nota artística, né? Que ele gosta de falar. Então, eu acho que o Jorge Jesus seria um ótimo nome para a seleção brasileira. Ô, Vene Casagrande, agora imagina a cabeça do Jorge Jesus. Porque ele sempre falou que ele sonha em treinar a seleção, né? Então, chegou um momento em que a seleção não vai bem das pernas. E aí, o povo brasileiro começa a fazer uma coisa incomum na história, que é pedir um treinador importado, né? Gente, vamos trazer, já que não estamos pensando num nome aqui. Ah, é voltar com o Tite? É o quê? Então vamos pensar em trazer. E o nome dele foi muito falado, não só pelos torcedores do Flamengo, que querem rapidamente achar um outro treinador que não seja o Filipe Luís, mas também das pessoas que apreciaram e acompanharam o futebol. E o que ele fez numa mudança aqui de tática, de pensamento, de intensidade no futebol brasileiro. O futebol muda a cada 10, às vezes até a cada 5 anos. Isso é normal. E pessoas, às vezes, são personagens importantes em mudanças. O Jorge Jesus é, sim, no Brasil, naquele momento em que ele chega do Flamengo em 19. Então, o povo tava muita gente pedindo ele. E aí ele pensou, caramba, Venê, pertinho de talvez eu realizar esse sonho, mas eu tive um probleminha só com o Neymar. Eu preciso resolver, Lucas Pedrosa, este problema e falar que tá tudo bem. Pra quem que eu vou ligar? Opção A, pro Faustão. Opção B, pro Luciano Huck. Opção C, para Vene Casagrande. Ou tinha o Léo Dias também. Mas ele escolheu ligar pra você, Vene Casagrande. Então eu vou dizer, obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado por ter me escolhido e por ter dito aqui no SBT. E ele sabe que ele te ligando, ou ele entregando pra um jornalista competente, com credibilidade, ele vai contar pro povo o quê? Eu não tenho problema com o Neymar, pode me chamar. E acho até que ele, se tiver, ele vai fingir que não tem, vai relevar algumas coisas pra conseguir realizar esse sonho. Falta um ano só pra Copa do Mundo, o Vene Casagrande. E, Fernandinha, mesmo que tivesse algum problema, ou que o Neymar tenha algum problema com o Jorge Jesus, uma conversa resolve rapidamente. Agora, o que há de certo é o seguinte, o Neymar, caso o Jorge Jesus de fato venha para a seleção brasileira, o Neymar não vai ser convocado por ser convocado. Ele vai ter que provar dentro de campo que ele merece a convocação. E o Jorge Jesus não vai montar uma seleção brasileira em cima do Neymar, como o Dorival Júnior havia dito antes do amistoso contra a seleção colombiana. E eu acho que o Jorge Jesus é um bom nome porque ele tem todos os requisitos. Ele tem experiência, já trabalhou no futebol brasileiro, ou seja, conhece a cultura e os jogadores brasileiros. Ele chegaria com caixa no vestiário para fazer as cobranças necessárias em cima dos jogadores, que são jogadores de peso também. E tem outra, tem um sonho dele. E ele está em reta final com a Al Hilal. Ele está em reta final de carreira, inclusive. O que falta para o... carreira? Eu considero, se a gente for parar e analisar a idade dele, é reta final totalmente diferente de um Filipe Luís, totalmente diferente de um Abel Ferreira, por exemplo, que podem assumir
assumir esse comando futuramente. O Jorge Jesus talvez não tenha essa outra oportunidade no futuro. Então é uma oportunidade para ele também. Eu me coloco muito no lugar dele. Eu, no lugar dele, com certeza assumiria se recebesse esse convite. Agora, eu não posso dizer que a CBF com certeza vai ligar para o Jorge Jesus. Isso aí eu não tenho essa informação. Mas é claro Mas o que eu tenho de informação é, a partir do momento que o Jorge Jesus faz isso que ele fez, é porque ele quer deixar muito claro que isso não é um problema para ele receber um convite. Isso foi muito falado ontem durante toda a imprensa, não Muita foi, Pedrosa? gente achando Todo mundo... isso. A gente comentou até isso aqui, eu falei, gente, como é que ele vai assumir a seleção se ele, o Neymar, deram uma tretinha ali Inclusive, até pela primeira vez eu discordei de um grande ídolo meu do jornalismo esportivo. Quem? Mauro Betting, que eu vi um corte dele no SBT ontem, ele dizendo que prefere o Neymar a Jorge Jesus. Nesse momento, eu prefiro o Jorge Jesus a Neymar. E tem um ponto também que eu acho que é muito importante, ainda mais tendo apenas um ano para a Copa do Mundo, que é a aprovação do povo. O povo, quando o Jorge Jesus assumir, se ele assumir um dia, vai ter aprovado o Jorge Jesus, em sua maioria. Não só porque a torcida do Flamengo é muito grande, mas todo mundo que viu aquele Flamengo sabe o que aconteceu. Sabe que ele revolucionou o futebol brasileiro. Sabe que ele tinha um nível de exigência muito grande e que ele é um cara respeitado no Brasil inteiro. E não só no Brasil, mas também no mundo. Não à toa ele tá lá em um dos maiores times da Arábia, como ele treinou o Benfica em diversos momentos. Então, assim, cara, eu acho que ele chega com a aprovação do povo para uma reta final que a gente só tem 5 datas até lá. E não é nem data FIFA, são 2 eliminatórias e, se eu não me engano, 3 amistosos. Eu não sei se ele vai poder chegar já para agora, acho que se for contactado é só para próxima, para julho, para agosto, digamos assim. Então ele vai ter 4 oportunidades de treinar a seleção brasileira no período, né? Então, assim, cara, eu acho que a aprovação do povo, o apoio da galera, e inclusive da mídia também, é muito importante. Porque, digamos, se contrata o Renato Gaúcho, tem uma parte que quer e tem outra parte que não quer. Eu, por exemplo, sou totalmente contra. Também, eu tô totalmente nessa parte contra. aí. Agora, se você contrata um Carlo Ancelotti, um Jorge Jesus, o Abel Ferreira, até mesmo, acho que o Abel ainda sofre um pouco de resistência, mas Carlo Ancelotti e Jorge Jesus são nomes que estão na sabedoria popular do povo, são nomes que estão comprovados aí na sabedoria do povo brasileiro, que eles dariam certo. Olha pra trás a sabedoria do povo brasileiro. Não Olha tem aí a como. nossa enquete. Quem é o melhor técnico para a seleção brasileira no momento? Manteu o Dorival, 7%, Jorge Jesus, 61%, Ancelotti, 17% e o Tite, 13%. Eu acho que esse aqui não sobe mais pela incerteza se vem ou não. A chance é muito pequena, né? A gente não sabe. A gente sabe que esse aqui é um sonho. Sim. Mas esse aqui a gente não sabe. Ficamos esperando um tempo, fizemos até uma dupla jornada aí de Diniz com o Fluminense e a seleção para esperar. Vem, não vem, vai, não vai, espera o Mundial. Vale a pena esperar e saber se o cara realmente vem? Não tem Mas nem tem um uma contexto dúvida. também dele ter feito isso. Também Ele não quem? O Ancelotti ou a Ancelotti. CBF? Ele também não sabia se o Edinaldo seria mantido na presidência da CBF. Você acha Hoje que é ele isso, tem essa Peninha? certeza. Você acha que isso foi muito determinante? Eu acho, não sei se foi muito determinante, É mas sua eu acho que opinião mesmo. a minha opinião, acho que pesou na escolha dele. Ele não sabia se o presidente que estava o escolhendo iria continuar na presidência da entidade máxima do futebol brasileiro. A partir do momento que hoje ele tem a certeza que o Edinaldo fica até 2030 pelo menos, eu acho que isso muda um pouco. Eu vou dar minha opinião. Eu sou apaixonado por Jorge Jesus. Mas se o Ancelotti dissesse sim e assinasse um documento, eu iria acho nele. que ele ia estar. Aí ele ia estar 100% ali. É isso. Se tivesse isso, ô Pedrosa, o Ancelotti estava 100% ali, né? Pra mim é o maior técnico da história do futebol. Venceu na Itália, venceu na Espanha, venceu na Inglaterra, venceu todos os títulos possíveis. Tem um ótimo entendimento com os brasileiros lá no Real Madrid. Rodrigo, Vini Júnior, Éder Militão. Já treinou o Milan com vários brasileiros que aprovam ele demais. Gente, Carlo Ancelotti é o Dom Carlo Ancelotti. Não tem nem comparação. Então, a gente vai... Porque será que tem essa possibilidade ainda? Vocês acham? Eu acho que a tentativa vai ser feita, porque pelas informações o Edinaldo Rodrigues é apaixonado por ele, quer muito ele. É o plano A, B, C, D. Agora, eu acho muito difícil que se ele quiser continuar no Real Madrid, a não ser que o Florentino Pérez dê um chute na bunda dele, que eu acho difícil também. Então, nesse cenário de possibilidades, eu vejo Jorge Jesus como o mais possível, sendo chamado, né? E já falei, se não for europeu, chama o Adenor de Danilo volta. sofre nova lesão e está fora de jogos do Flamengo no Brasileirão e na Libertadores. O técnico Filipe Luís tem uma baixa de última hora para o jogo contra o Internacional pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Danilo foi diagnosticado com nova lesão muscular na coxa direita e não poderá entrar em campo neste sábado. Além disso, o zagueiro também perderá a estreia do Flamengo na Libertadores no dia 3 de abril.
O jogador Danilo, que já havia retornado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, sentiu dores na coxa direita na atividade da última terça-feira. Foi realizado o exame de imagem pelo clube na manhã desta quarta-feira, no qual constatou-se uma nova lesão muscular. O atleta já iniciou o tratamento com a fisioterapia no CT George Elal. Ele não terá condições de jogo para as estreias do time no Campeonato Brasileiro e também na Conmebol Libertadores, disse o Flamengo. Assim sendo, Danilo se junta a Arrascaeta na lista de desfalques confirmados do Flamengo para o jogo contra o Internacional. Isso porque o uruguaio sofreu nova lesão a serviço do Uruguai. Diante da Argentina, na última sexta-feira, 21, o uruguaio deixou o campo com dores musculares e, na sequência, foi diagnosticado com contusão no músculo adutor da coxa direita. O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro às 21 horas deste sábado, dia 29, contra o Internacional, no Maracanã. Posteriormente, em 3 de abril, o duelo será pela Libertadores, diante do Deportivo Táchira, na Venezuela. Ou seja, Danilo irá perder 2 importantes compromissos do Mengão.